Glória a Deus, irmãos. 5 anos. 5 anos de fidelidade. E a palavra que o Senhor me deu para trazer aqui nessa noite, nesta celebração, tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui neste lugar. Esta palavra chama-se a bênção da fidelidade. Quando a gente pensa em fidelidade, a gente sempre pensa na fidelidade do Senhor. Mas hoje eu quero falar de uma outra fidelidade, da tua e da minha fidelidade diante de Deus. Porque Deus é fiel, amém? Amém. Deus é fiel. E isso não muda em Deus, é um caráter, está no caráter de Deus, a sua fidelidade. Mas o Senhor espera que nós também sejamos fiéis. Na parábola dos talentos, em Mateus 26, 25, versículo 14 em diante, conta a história dos homens que receberam talentos de Deus. E no versículo 21, para aqueles que foram fiéis, o Senhor lhes disse: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em Lucas 16, versículo 10, Jesus também fala: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E o que nós estamos experimentando aqui, amados, é que Deus tem levantado homens fiéis na frente dessa obra. E esta obra Deus está prosperando por causa deste aspecto, fidelidade. E a continuidade, meus amados, está na fidelidade. A continuidade de um projeto está na fidelidade. Eu lembro quando éramos poucos, mas já existia fidelidade. Fidelidade desde o início, aleluia. As pessoas, os homens, mulheres que Deus foi levantando, todos com essa marca da fidelidade. E eu tenho dito aos sócios, sempre, a primeira coisa que nós queremos ver na vida de um líder, não é seu carisma, não é sua pregação, mas é se ele é ou não é fiel. Porque é isso que Deus está procurando na vida da sua igreja. Homens e mulheres fiéis, gente com quem Ele possa contar nas pequenas coisas. Porque fidelidade, meus amados, a gente pensa que são nas grandes coisas, nos grandes projetos. Não, fidelidade para Deus começa nas pequeninas coisas. E é aqui que Deus quer encontrar fidelidade na nossa vida. E uma das coisas mais importantes, onde a fidelidade se revela, é nisso que nós vimos, nos relacionamentos, principalmente entre irmãos, com a nossa liderança, com os nossos pastores. E eu vejo sócios e Dani, eu testemunho na vida de vocês, na frente da igreja, como pastores da vida de vocês. Vocês estão colhendo fidelidade, porque vocês têm isso na vida de vocês. Vocês têm sido discípulos fiéis, aleluia, diante do Senhor. E para conosco, seus pastores, para comigo, para com a Rosana, a marca da fidelidade está na tua vida, meu irmão. A marca da aliança. Porque é isso que Deus quer nos encontrar. Onde tem fidelidade, tem bênção. Diga ao seu irmão, meu irmão, onde tem fidelidade, tem bênção. Tem bênção, tem bênção. Onde tem fidelidade, tem bênção. A gente vê a parábola dos talentos, amados, e eu não quero ler para não me estender demais. A parábola dos talentos, a gente sempre fala, né? Ah, multiplicou os talentos. Ah, ele ganhou mais para Deus. Ah, ele fez uma grande coisa. O enfoque de Deus não é esse. Não foi a capacidade daqueles homens, porque Ele deu os talentos para que cada um fizesse conforme a sua capacidade. Não foi tampouco a quantidade do que cada um produziu. E o Senhor não julgou a motivação. Ele julgou se foram ou não foram fiéis. Se foram ou não foram fiéis. É isso que Deus quer saber na tua vida, se você é ou não é fiel. E nós vamos ver em o que o Senhor quer nos encontrar fiéis. Já falamos, né? A palavra fala em tudo, mas tem algumas coisas especificamente que Deus quer fidelidade na nossa vida, fidelidade profunda.
E a primeira coisa são nos relacionamentos. Amém, irmãos? Quantos querem ser fiéis nos relacionamentos? É tão triste, uma das coisas mais tristes da igreja é a infidelidade nos relacionamentos, em todos os relacionamentos. E eu quero começar a pontuar aqui, primeiramente, o nosso relacionamento com Deus. A fidelidade começa quando nós, no nosso relacionamento com o Senhor, começa uma construção de fidelidade ao Senhor. Sabe como isso acontece? Quando nós nos tornamos fiéis à sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus começa a nos ensinar o seu caminho, a sua verdade, e nós nos tornamos obedientes. Fidelidade no nosso coração vem pela obediência, que vem por passos de fé no nosso coração. Nós vamos crendo no Senhor, recebendo a sua palavra na nossa vida, nós vamos obedecendo esta palavra. Isso vai construindo a fidelidade da nossa vida. Portanto, receba a palavra do Senhor. Deus tem te dado palavra, dia após dia. Esta igreja, glória ao Senhor Jesus, tem sido edificada em cima da palavra de Deus. E o que Deus espera de ti, meu amado, meus discípulos amados, que Deus tem confiado nas nossas mãos para, através dos seus pastores, também pastoreá-los. Deus quer encontrar fidelidade e obediência. Obediência. Porque isso gera vida. Obediência, meus amados, é alicerce de construção. Pessoas que não obedecem, que não são fiéis na obediência, Deus não pode construir nada. Porque são fracos, não tem fundamento, não tem estrutura, não é buraco fundo aonde foi colocado. Quem já viu alguém construir alguma coisa? Eu acompanhei uma vez um prédio que construíram atrás da minha casa desde o início, desde que destruíram a casa da vizinha, ficava bem na minha janela do quarto, eu ficava olhando aqueles tratores chegando, tirando todo o entulho, tirando tudo e começando a construção, limparam o terreno, depois veio um negócio assim com uma grande broca e começou a furar. E eu chegava no muro e olhava para baixo, puxa, que buraco fundo! Eu olhava aquele buracão, tinha quase a altura do edifício depois que construíram. Eu disse, puxa, o fundamento que foi colocado lá dentro naquelas estacas era a mesma altura do prédio. Cavaram lá embaixo e colocaram cimento nos 8 buracos daqueles, depois construíram ali em cima. Sabe o que é isso, irmãos? Fundamento. A nossa vida é assim. É a obediência do coração. Não é aquilo que se vê, não é os grandes dons, não é os grandes talentos, não é o brilho da vida, né? Ah, pessoa maravilhosa, toca, canta. Eu quero ver se tem buraco com fundamento lá dentro, através da obediência, através de um coração submisso, fundamento de construção, que vem pela fidelidade. Nossa fidelidade com o Senhor Jesus, com a sua palavra, com a oração, com o louvor, com a adoração, com a sede de Deus, com o estar presente nas reuniões, junto com o povo de Deus, estar ali, atento, participando daquilo que Deus quer. Amados, nós não chamamos os irmãos para virem nas reuniões, só para encher culto, não. Nós chamamos os irmãos porque aqui nós como igreja, nós somos fortalecidos na nossa comunhão com Deus. E nós temos que valorizar isso. Enquanto você não valorizar a sua comunhão com Deus, esta fidelidade não será um fundamento na sua vida. Valorize sua comunhão com Deus em tudo. Em tudo o que dá continuidade, amados, numa vida cristã, numa vida de um discípulo de Jesus. Começa com esta fidelidade, com a sua comunhão com Jesus. Segundo, com a comunhão com a igreja. Hoje o pastor Sóstenes falou no final da reunião da manhã nessas duas alianças que nós devemos ter, essas alianças de fidelidade com Jesus e com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não existe verdadeira aliança com Jesus com pessoas que não têm aliança com o corpo de Cristo. Já vi muita gente dizendo, eu tenho aliança com o Pai, é só eu e Ele, eu não quero saber desse negócio de ir na igreja. Muita gente que diz isso. É só eu e Deus. Não, meus amados, se completa
A comunhão com Cristo e a comunhão com a igreja se completam, porque a igreja é o corpo de Cristo, meus amados. É impossível nós termos uma verdadeira, rica, intensa comunhão com o Senhor e estarmos longe dos nossos irmãos, estarmos separados dos nossos irmãos. Todo ministro de Deus, todo ministro do Senhor tem que ter uma aliança com a igreja. Tem que ter uma aliança na edificação da igreja. Tenho falado muito com esses ministros por aí afora, que só querem andar de um lado para o outro, mas não constroem nada para a igreja. Querem tirar da igreja, querem viver da igreja, mas não querem edificar com Cristo a igreja. E nós precisamos, amados, cada um de nós, ter o compromisso de edificar a igreja do Senhor Jesus, e termos uma aliança com esta edificação. Este é o meu trabalho, não é o trabalho dos pastores, dos diáconos, dos apóstolos, desse, daquele. Tem que ser o teu trabalho, meu irmão. Ser parte da igreja e edificar a igreja, através das juntas, dos ligamentos, aleluia, da manifestação do propósito eterno de Deus, através da minha vida. Não é a missão de outra pessoa, é minha missão. Enquanto você não tiver isso no seu coração, esse desejo de eu ser um instrumento de edificação, eu, Senhor, quero fazer discípulos, eu quero gerar vida, Senhor, eu quero discipular, eu quero abrir a minha casa, e eu falo isso, amados, porque esse foi o processo de Deus na minha vida. Eu pensava que o que Deus tinha para mim era um violão, andar por aí afora cantando, até que um irmão veio da Argentina, ministrou sobre a minha vida e disse: Azaf, é maravilhoso o que você faz por este mundo afora cantando, mas você tem que fazer discípulos, porque essa é a construção para a igreja. Você pode edificar, você pode usar o seu dom como uma edificação, mas você tem que fazer discípulos. E eu comecei a fazer discípulos. Deus nunca me deu uma legião de discípulos. Eu já tive uma grande célula, tive uma célula com 54 pessoas, depois multiplicou, ficou com 20 e poucas, 25, né? Depois foi multiplicando durante 12 anos, daí eu comecei a discipular, gerar discípulos. Há 15 dias atrás, mais um discípulo se tornou pastor lá em Florianópolis. Eu tive a honra de estar lá, de ver mais um daqueles discipulinhos que estava na minha casa, meu primeiro casal de discípulos, se tornarem pastores, aleluia. Daí o Senhor disse: mas quem você vai discipular? Eu disse: mas quem que eu vou discipular? Daí o Senhor disse: discipula a tua banda, essa banda que anda pelo Brasil afora contigo. Tinha o Nilcinho, o Malaquias, o Daniel de Souza, era a minha banda. Eu viajava com eles, um dia eu cheguei para eles: de hoje em diante vocês são tudo meus discípulos. Ele: hã? Eu vou discipular vocês. E viajava com eles, ficava no quarto lá passando os fundamentos, discipulando. E eles foram recebendo o reino, crescendo, crescendo, crescendo. Depois o Senhor me deu esse discipulão aqui, querido. Esse aqui já chegou meio feito, mas glória a Deus, tinha que crescer também. E depois o Senhor vai acrescentando. Quando você se dispõe, meu amado, para edificar o reino, Deus vai fazer milagres na sua vida. A nossa vida se torna outra. Eu não sei qual desses discípulos que o Senhor me deu que é o que mudou mais, porque eu vi sócios mudando demais, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. E vai continuar mudando, louvado seja Deus. Eu vi o Daniel de Souza, meus irmãos, aquele negão era parado assim, ficava tocando baixo, bum, 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 atrás, né? E a esposa se escabelando: ele não fala comigo, ele não fala, e vai. Dani, tu tem que falar com a tua esposa. E fui ali discipulando do ladinho dele, e se tornou um homem de Deus. Quando você se dispõe a ter uma aliança com a igreja para edificar vidas, meus amados, você começa a ver os frutos do teu trabalho. Você é coparticipante com a obra de Cristo Jesus. Meus queridos, obra de Deus não é nada técnico. Tudo que nós temos de técnica, de televisão, isso aqui é uma parte da obra de Deus. Obra de Deus é edificação de vidas, é edificação da igreja, é construção de casais, é construção de famílias, aleluia, é resgate de drogados, como nossos irmãos falaram lá de Porto Seguro, e assim por diante. Esta é a obra de Deus. Tudo mais que nós fazemos é para ajudar,
colaborar com esta grande missão de uma aliança com a igreja. Terceira aliança, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, que é uma aliança que Deus já formou. Você acha que Deus te colocou numa família para você só nascer lá e dar as costas para aquela família? Não, é uma aliança natural de vida. Por isso que a salvação, quando é proclamada na palavra de Deus, no Novo Testamento diz assim: será salvo tu e a tua casa. Diga aí, será salvo eu e a minha casa. Quem é a casa? Começa a proclamar quem é a tua casa. É teu filho, é tua esposa, é teu pai, é teu tio, é todos aqueles que representam a tua casa, teus familiares diretos e aqueles que estão na tua casa, em nome do Senhor Jesus. É tu e a tua casa. A salvação, aleluia, é para ti e para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Mas você tem que ter uma aliança de fidelidade com a tua casa, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus porque essa foi uma realidade na minha vida. Os meus primeiros frutos, os primeiros frutos ali daquele menino recém-convertido das drogas, eu fui buscar os meus irmãos. Minha irmã Carmélia, meu irmão Abner, depois meu irmão Ener e meu pai. Fui ali, enquanto não vi eles diante do Senhor Jesus. E agora Deus está nos usando todos nós para trazermos nossa última irmã, para que eu e a minha casa, e proclamando a vida, a glória de Deus. Um dia o Senhor me trouxe aqui de volta em Coronel Fabriciano, e eu disse: Senhor, eu não posso ficar passando por essa cidade sem buscar minha família, sem encontrar minha família, os tios, os irmãos do meu pai, que toda a família aqui de Minas, né? E Deus me levou até eu cheguei na casa de uma velhinha, e ela olhou para mim e disse: você é filho do Joaquim, eu conheço vocês, e eu sei onde moram todos os seus tios. E foi me levando de casa em casa, e eu fui proclamando a glória de Deus, e descobri que vários já estavam convertidos. Mas fui lá porque tenho uma aliança com a minha família, e quero encontrá-los aos pés do Senhor Jesus. Não deixe sua família para lá, meu irmão, não deixe sua casa para lá. Tenha tempo diante do Senhor de oração pela sua família. Você tem que aprender a orar pela sua família. Ah, mas eles moram no outro país. Ah, eles moram no outro lugar. Não, mas vai orando. Você está aqui, aproveite para orar diante de Deus. Traga eles. Tenha lá uma listinha com o nome dos seus familiares. Ore pelos seus filhos. Ore pelas suas filhas. Tenha uma aliança diante de Deus com a tua esposa. Alianças verdadeiras. Como o Sóstenes hoje profetizou: renova a aliança com a sua esposa. Renove diariamente a aliança com o seu matrimônio. Meus amados, isso é uma coisa preciosa que o mundo não valoriza mais. Hoje o casamento desse mundo é uma coisa de qualquer jeito. Pode ser ajuntamento, pode ser homem com homem, mulher com mulher, do jeito que for, o mundo está reconhecendo. Mas na igreja, meus irmãos, não é assim. Deus tem padrões bem definidos para a família, e estão firmados na aliança entre o homem e uma mulher, que geram filhos aliançados, que geram famílias para a glória de Deus. E é isso que Deus tem para a tua vida, meu amado. Glória a Deus, porque isso é fundamento desta igreja. Famílias edificadas em alianças no reino de Deus. Isto é fundamento desta igreja, para a honra e glória do Senhor. E é isso que Deus tem para a tua vida. Tenha uma aliança com a tua casa. Tenha uma aliança com os seus líderes, aleluia, como os irmãos diáconos desta igreja, nossos amados de Porto Seguro, declararam com os seus pastores, de ter uma aliança com eles. Tenha uma aliança com seus líderes, amados, com seus pastores. Tem uma grande bênção neste princípio, quando nós temos fidelidade com os nossos pastores. Quando na nossa vida não tem marca de infidelidade. Uma vez eu declarei diante do Senhor: Senhor, teve uma divisão na nossa igreja, e aquele irmão que dividiu, ele chegou para mim e disse: e daí, você não vai embora? Eu disse: não, eu tenho uma aliança com os meus pastores, eles me ganharam para Jesus, eles me discipularam, eles me amaram, eu sei que eles têm defeitos, têm problemas, mas eu os amo, e eu vou ficar com eles até o fim, em aliança com esses irmãos.
Deus me deu isso, é uma coisa para a minha vida, mas é uma coisa que tem trazido tanta força, tanta vida, tanta bênção, aleluia. É alguma coisa que às vezes, quando eu começo a ver algumas coisas acontecer na minha vida, o Espírito Santo vem e diz: isso é fruto da tua fidelidade com os teus pastores. Às vezes eu tenho sido guardado, protegido, amados, da morte, tenho sido protegido de calúnias, de coisas, de muitas coisas que esse mundo e até o mundo evangélico tem, mas o Senhor guarda, nunca me deixou tropeçar, nunca me deixou ser participante de um escândalo, de um pecado, de uma coisa ruim desse mundo, não, nunca me deixou passar um cheque sem fundo, nem ter um problema com a minha empresa, com a minha firma, com o ministério, nada. E Deus tem falado, sabe o que é isso? Porque você é fiel aos seus pastores, porque quem é fiel, colhe fidelidade, a fidelidade que eu colho dos discípulos, dos filhos espirituais, aleluia, tem sido porque Deus tem colocado na minha vida a fidelidade para com os meus pastores. Eu não digo isso para você, meu irmão, não estou fazendo uma coisa emocional, dizendo que tem que ser alguma coisa para com esses pastores, porque tem pessoas de outras congregações aqui. Seja fiel com o seu pastor, meu irmão, não fica andando de congregação em congregação, brigando com esse, desfazendo com aquele, e falando mal desse, pulando de galho em galho. Não, Deus não quer isso. Deus quer um caminho de fidelidade entre os discípulos, que vai pela vida fora, que vai 5, vai 10, vai 20, vai 30, e no meu caso completou 35 anos agora no último agosto, 35 anos com os meus pais espirituais, aliançados ali com eles, ali crescendo com eles, o ministério sendo provado, sendo discipulado, sendo corrigido, ali sendo animado, às vezes sendo respaldado, mas sempre protegido. Fidelidade aos pastores traz proteção, sabia disso? Traz proteção espiritual. Muita gente pena na sua vida espiritual, nunca constrói nada, porque não são fiéis aos seus líderes, aos seus pastores. Cuide a fidelidade, a aliança com os teus líderes, ela sempre será provada. Todas essas alianças são provadas. A aliança com Deus é provada, a aliança com a igreja é provada, com a esposa e os filhos é provada constantemente, e a aliança com os nossos líderes também são provadas. E a quinta aliança que você deve guardar é a aliança com a nossa geração. Nós, irmãos, nós fomos colocados por Deus neste tempo da nossa vida. Não existe reencarnação. Não espere uma outra vida para você viver e fazer a obra do Senhor. Você tem esta vida para realizar todo o propósito de Deus, assim como Deus escolheu Davi. Atos 13:36 fala: e serviu a sua geração. Davi, tendo servido a sua geração, isto é, ele viveu na sua geração, viveu com intensidade, serviu em todos os níveis. Ele tinha uma aliança com aquela geração de trazer a presença de Deus. O grande dilema de Davi é: Senhor, como eu vou trazer tua presença para o meio deste povo? Ele tinha uma verdadeira paixão no seu coração. Tudo o que ele queria era a presença de Deus no meio do seu povo. Isso tem que ser no nosso coração, amados. Nós temos que ser radicais com respeito a que Deus nos chamou para implantar o seu reino nesta época da vida. Não é daqui 10 anos, não. O hoje é o presente, ele é imperativo na vida da igreja, no que diz respeito ao eterno propósito de Deus, ao implantar o reino de Deus, é hoje. Isso só gente que tem comprometimento, só gente que verdadeiramente se aliança com esta proposta, com este chamado. Você tem que bater no teu coração o propósito de Deus, irmãos.
Se nós podemos deixar alguma coisa, que eu quero deixar espiritualmente genético para vocês como igreja, que Deus tem colocado debaixo da nossa liderança, é que vocês ardam pelo propósito de Deus, em trazer para a nossa geração, que daqui saiam missionários, saiam ministros do Senhor, por esta terra fora. Flávio, Deus tem te chamado, eu me alegro com a tua vida lá no Oriente Médio, vai ser meu companheiro esse ano, e quem mais Deus quiser levar, aleluia, para nós levarmos por este mundo afora, pelo sertão, pela Bahia, lá no meio dos drogados, buscar os perdidos em todo o canto, meus amados. O mundo carece de Deus, e o evangelho que muitas vezes tem sido pregado por esse mundo afora, é um evangelho consumista, é um evangelho descansado, é um evangelho de ganhar, só de receber, e não de dar e entregar a sua vida, sem escolhas, como nós vimos ontem. Eu quero dizer para os meus irmãos, que esse chamado e essa aliança com a nossa geração, não é opcional. Se você está nesse projeto, acabou a mamata, meus irmãos. Você aqui vai ser dinamizado, você vai ser motivado no seu coração, você vai ser empurrado em nome do Senhor Jesus, para fazer a obra de Deus, para cumprir o propósito de Deus, com intensidade no seu coração. Se depender de mim, eu ponho todo mundo num avião, deixo um pouco em cada país desse mundo afora. Desce ali, fica o Geraldo e a família, deixa ali, um mês, fazendo obra, para ali, desce outro, e vai descendo, depois a gente passa, recolhe todo mundo, e vem. Tem muita gente para ser salva, irmãos, e tem pouca gente sonhando com isso. Pouca gente sonhando. Nossos sonhos são muito em cima de pão do dia, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, onde vai morar, o melhor carro, isso e aquilo. Deus tem que mudar nossos sonhos. Deus já me deu uma ordem: não gaste dinheiro com besteira desse mundo, invista seu dinheiro no reino, em tudo que pode trazer frutificação para o reino, de modo que antes de comprar qualquer coisa, eu vou e pergunto, em nome do Senhor Jesus, isso edifica o reino? Sim. Isso vai servir para o reino de Deus, para alguma coisa? Eu estou verdadeiramente precisando disso, para a obra de Deus, para andar pelo mundo afora, pregando o evangelho? Se não, fica para lá. Aliança com Deus, fiel nas alianças. E para isso você tem que dispor diante de Deus tudo que você é, todos os seus dons, todos os seus talentos, e fazer os seus talentos prosperar. Talentos, irmãos, são ferramentas naturais de Deus. Dons são ferramentas espirituais de Deus, que Deus está lá no céu entupido de dom e talento para dar para todos nós. Só é você abrir a mão e pedir: Senhor, eu quero dons e talentos, Senhor. Eu quero dons para realizar a tua obra. O que você precisar aprender, Deus vai te ensinar. A ferramenta que você precisar, porque Deus é o Deus de toda a riqueza espiritual, natural, física, biológica, genética desse mundo. Ele sabe todas as coisas, e Ele pode te dar uma coisa que você não tenha nenhuma capacitação de Deus. Deus simplesmente te toca com a brasa do seu altar, e você começa a realizar em nome de Jesus, e te capacitar para a realização de toda boa obra, e prospera os teus talentos em nome de Jesus. E eu proclamo neste lugar prosperidade de talentos, prosperidade. Pessoas que não sabem fazer, começarão a fazer. Pessoas que não aprenderam, começarão a aprender. Pessoas que não falam em outras línguas, aprenderão outras línguas. Línguas espirituais, línguas naturais. Pessoas que não sabem profetizar, profetizarão em nome do Senhor Jesus. Pessoas que não sabem cantar, cantarão. Pessoas que não sabem evangelizar, evangelizarão em nome do Senhor Jesus. Pessoas que não sabem discipular, vão discipular em nome do Senhor Jesus. Pessoas que hoje são indisponíveis, se tornarão disponíveis, porque isso são dons e são talentos que Deus dá à sua igreja. Aleluia! Para você prosperar, meu irmão.
Não enterre o teu talento. Isto é infidelidade diante de Deus. Se você tem um talentinho que Deus te deu, um talento, um dom, coloque isto diante do altar de Deus e diz: Senhor, eu não vou enterrar, eu quero que isso prospere em nome do Senhor Jesus. Ah, mas eu já sou muito velho. Não é velho coisa nenhuma. Não é velho. Não. Moisés começou a desenvolver os seus talentos com 79 anos. Com 79 anos. É talento. Talento dado por Deus. Tem muita coisa no reino de Deus que você pode fazer, meu irmão. E você vai fazer em nome de Jesus. E nós, como pastores, como diáconos, líderes da igreja, temos que ser os facilitadores para que o Espírito Santo possa edificar, abençoar cada vida, possa enriquecer, possa esses talentos se multipliquem, possam crescer no reino de Deus. Fiéis no uso do tempo. Você tem dons, tem talentos? Use bem o teu tempo para prosperar os teus talentos. Não gaste o seu tempo, meu irmão. Uma das riquezas de Deus, e todas as pessoas têm igual. São poucas coisas que a gente pode dizer, não importa quem é. O presidiário assassino que matou 100, ou o mais puro bebê, sem pecado nenhum, tem ar? Tem ou não tem? Ganhou ar e tempo. E tempo. Tem tempo. Isso Deus não sonega de ninguém. Todos nós temos ar e tempo. Mas aqui para nós o tempo, o importante é o tempo. O tempo de vida, sabe qual é o tempo de vida? É hoje, é o agora, é o daqui 15 minutos. É o que nós vamos fazer com a nossa vida. É olhar para a vida dos nossos filhos e os dias vão passando. Como eles estão prosperando? Para o que eu estou direcionando os meus filhos? Tem algumas sementes no coração da criança que você tem que plantar cedo. Cedo. As crianças têm que começar a amar o reino de Deus e ser discipuladas em amar o reino de Deus, como nossas crianças estão sendo cedo nas suas vidas. Porque depois, se isso não for plantado, vai ter que ser um outro tipo de semente para atingir essas vidas. Tem coisas que são desenvolvidas numa criança que só entre 4 e 9 anos que se desenvolve. Quando o André começou a estudar violino, o professor disse: olha, algumas técnicas do violino, a criança só aprende quando entre 4 e 9 anos de idade. Depois não aprende mais. Pode ser um violinista bom, mas nunca vai ser um excelente virtuose, porque algumas coisas só se aprende nesta faixa etária. É a faixa etária que muitas crianças estão soltas na frente de uma televisão e o seu tempo está correndo. Não vai aprender algumas coisas que poderiam aprender. Não vai desenvolver. Então nós temos que cuidar do tempo dos nossos filhos, do tempo das nossas crianças, do nosso próprio tempo. Uma vez uma discípula desesperada veio dizendo: olha, eu não aguento mais, meu marido chega cansado do trabalho às 8 horas, se joga na frente da televisão, não faz mais nada até meia-noite. Eu chamei ele: vem cá, meu irmão. Nada disso. Discípulo de Jesus não pode ter essa atitude, não. Não pode usar teu tempo assim. Ah, mas eu vou na célula na quinta-feira. Não, não tem, não é só isso não. Nós vamos começar a fazer uma linha de tempo aqui. O que você vai fazer? Vai ter tempo com a tua esposa, vai ter tempo com os teus filhos, vai ter tempo com todas as prioridades. Tempo, meus amados, fala de prioridades. Efésios 5,16 fala em remir o tempo. Sabe o que é remir? Onde estão os advogados aqui? Quantos advogados tem? O que é remir, irmão Geraldo? Pagar o preço. Pagar o preço devido. Ou resgatar aquilo para você. Você paga o preço e é dono. Fica. Sabe por que a palavra fala em remir o tempo? Porque o diabo acha que ele é dono do teu tempo. E Deus quer que você rima de volta. Possa remir de volta o teu tempo. Resgata teu tempo, em nome do Senhor Jesus. Erga a sua mão e diga: meu tempo é meu, Satanás. Não é teu não, não vai ficar com o meu tempo coisa nenhuma, não fica não. É teu, meu irmão, é para você remir
para Deus, para a prosperidade da sua vida. Qualquer projeto que você possa intentar para a glória de Deus, onde você coloca meia hora por dia, ou vamos dizer 15 minutos por dia, você perde a barriga, você renova sua força. Vamos ver o que mais. Você estuda um instrumento, você 15 minutos por dia, você aprende uma outra língua, 15 minutos por dia. Eu quero desafiar você, igreja, remira o teu tempo num projeto de vida para a glória de Deus. 15 minutos gasto na palavra de Deus é uma riqueza, meus amados. 15 minutos de oração edifica a tua vida espiritual, e muita gente não dá 15 minutos para o projeto de Deus. Para qualquer outra coisa dá mais tempo, mas eu desafio você a remir o teu tempo para Deus. Para Deus. Uso do teu tempo. Fiéis com o nosso dinheiro, com os nossos bens. Fiéis nos dízimos, nas ofertas. Fiéis nas provisões para os projetos da igreja, dos necessitados. Investindo sempre no que tem valor eterno, com base na integridade de vida. Deus não quer apenas, o interesse de Deus não é no seu dízimo, meu amado. Deus está interessado no 100%. Dízimo é algo que você dedica ao Senhor. Nas suas ofertas, oferta é algo que você entrega ao Senhor para uso, para a glória de Deus, por homens de Deus. Mas Deus quer saber dos outros 90%. Como você está empregando o resto dos recursos que Deus te dá. Nesses Deus tem tanto interesse quanto no dízimo. De como você usa os seus recursos. Se você está usando para a glória de Deus. Todo centavo que Deus te dá, use para a glória de Deus. Eu era muito jovem, começando meu ministério, eu fui fazer minha primeira gravação nos Estados Unidos, com um missionário chamado Don Stoll, no ano de 1978, um disco chamado Celebraremos com Júbilo. Quem conhece esse disco, deixa eu ver. Aleluia, tem umas mãos que se levantam sempre. Tu não conhece, Sóstenes? Celebraremos com júbilo a tua vitória. Eu gravei esse disco em abril de 1978, irmãos. Isso faz quantos anos? 30 anos atrás. Meu primeiro disco. E eu gravei nos Estados Unidos, e o Donald disse: você vai, nós só temos dinheiro para te mandar de ônibus, para fazer a prensagem dos primeiros discos, lá nos Estados, lá na cidade de Los Angeles. Eu lembro, na Figueroa Boulevard. Então eu peguei um ônibus do estado de Ohio, viajei durante 3 dias, de ônibus até Los Angeles, com a matriz debaixo do braço, comendo amendoim e tomando suco V8. O suco de tomate, aquele V8 que tem nos Estados Unidos, aquela era a minha comida, com $50 no bolso. Mas sendo fiel ao Senhor, eu tinha um chamado de Deus para fazer aquilo, e lá um missionário me esperando. Quando o ônibus parou numa cidade chamada Las Vegas, eu estava dormindo, e entrei naquela rua principal, comecei a olhar aquele negócio brilhando, e o ônibus para numa rodoviária, não era uma rodoviária, era um cassinário. Era um cassino misturado com rodoviário. O ônibus entrava ali dentro e era aquele cassino por tudo quanto é lado. Quando eu desci ali, vi todas aquelas máquinas de jogo e aquelas pessoas jogando moedinha, e de vez em quando escutava aquele barulho de moeda, e a pessoa gritando. Eu peguei assim, puxei 20, tinha ainda 30 e poucos dólares, né? E um monte de moeda. Eu disse: eu vou jogar. Na mesma hora o Espírito Santo disse: não, o teu dinheiro é santo, não joga, não põe nessas máquinas, isso aí pertence ao diabo, teu dinheiro é santo. Eu fui me aproximando daquelas máquinas, meus irmãos, me deu um temor, e eu não pus um centavo naquelas máquinas. Eu fiquei ali: não, Senhor, eu vou comendo amendoim, e vou comendo suco de tomate, e comendo amendoim. Tem mais um dia de viagem, não vou tentar a sorte aqui, tu és a minha sorte. Sabe o que é confiança em Deus com respeito ao dinheiro? Quando você confia que o Senhor sempre vai ser a tua provisão e a tua sorte, e você não entra no esquema desse mundo. Eu aprendi cedo. Deus nunca me deixou nem jogar na loteria em nada
nada, porque é dinheiro santo. Sempre que eu tentei investir na bolsa, a bolsa caiu. Eu disse: Senhor, tu não queres nem que eu ponha minha poupança na bolsa, deixa lá. Use seus recursos com fidelidade ao Senhor. Frutos da fidelidade. Quando você se torna fiel ao Senhor, isso gera frutos. Primeiro fruto da fidelidade: você entra para debaixo da cobertura da bênção de Deus. Uma vida em fidelidade, um casamento em fidelidade, em total fidelidade um ao outro. Quando o marido é fiel à sua esposa, a esposa é fiel ao marido, ali tem uma cobertura de bênção. Tem uma cobertura de bênção. Tem bênção sobre os filhos. Tem bênção sobre os filhos. Eu tenho dito para os casais: olha, vença nessa área da sua vida, seja fiel, restaure o seu casamento, restaure o seu relacionamento com a sua esposa, que isso não vai abençoar só vocês não, isso vai trazer bênção para os seus filhos. Um casal fiel gera bênção para os seus filhos. Um homem fiel ao Senhor nos seus recursos, nas suas finanças, é um homem que está debaixo do guarda-chuva da bênção de Deus. Por isso que a palavra diz que esse tipo de gente, tudo que faz é bem sucedido. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será, e tudo te irá bem. Quem quer essa bênção? É o guarda-chuva da bênção de Deus. Não saia para a chuva desse mundo, meu irmão. Não saia. Fica ali debaixo da cobertura da bênção do Senhor. Para onde Deus vai, você vai junto. Vai ali a bênção do Senhor. Fidelidade é bênção. Você é fiel ao Senhor, você fica debaixo desta bênção. Cobertura de bênção. Segunda coisa, estabilidade. A bênção de Deus sobre a sua vida gera estabilidade. Pessoas fiéis são pessoas estáveis em tudo. Um homem fiel nunca é uma pessoa endividada, com as suas finanças à bancarrota. Não, pessoas fiéis são pessoas estáveis. Nunca são pessoas com um dia com a alma lá em cima, com a alma aqui embaixo, fiéis ao Senhor, fiéis no relacionamento com Deus, são pessoas estáveis na sua alma. Deus vai trazendo estabilidade, Deus vai trazendo estabilidade, isto é, antes era Maria vai com as outras, agora tem posicionamento, tem direção, tem orientação do Espírito Santo para com a sua vida. Estabilidade, meus amados, aleluia, que vem pela fidelidade, dentro de uma casa, no meio da igreja, gera 4 coisas que eu queria pontuar aqui. Segurança. Onde tem estabilidade, tem segurança. Sua casa precisa de fidelidade que gera estabilidade e tem segurança. Onde tem essa estabilidade de Deus, sempre tem segurança, sempre tem orientação clara, diretriz. Diretriz, eu louvo ao Senhor, que aqui nesse lugar Deus tem levantado pastores com essas características, porque são fiéis, Deus tem dado estabilidade, e toda a igreja começa a crescer na estabilidade. Esse é um lugar estável, amados. Deus nos quer como pessoas estáveis, aonde nós estamos, no meio da nossa família, onde há estabilidade. Isaías 61, compara cada um de nós como carvalhos plantados na casa do Senhor. Sabe o que é um carvalho? É uma das mais fortes árvores lá no Oriente Médio que existia na terra de Israel. Era um lugar de referência, onde os passarinhos fazem os ninhos, onde vinham os viajantes, paravam, sempre tem grama, onde os pastorzinhos traziam as ovelhinhas para debaixo dos carvalhos. A Bíblia fala de vários carvalhos que eram referenciais. Isto é um homem estável, isto é uma família estável. É um lugar que está sempre cheio de gente, onde as pessoas vêm, onde tem a estabilidade de Deus, que é fruto da fidelidade. Não precisa ficar alardeando não, as pessoas vêm até a sua casa, meu irmão, as pessoas vêm até você. Quando as pessoas veem estabilidade numa vida, as pessoas se aproximam de você. Me preocupa pessoas que ninguém se aproxima dela,
Não gosto de estar junto com fulano. Porque né, um dia diz uma coisa, um dia diz outra coisa. Não se pode confiar. Falta estabilidade, porque falta fidelidade. Estabilidade gera segurança, orientação, sabedoria de vida. Isto é, sabe agir, sabe fazer, sabe praticar. E isto gera a nossa força. Se tornam pessoas fortes diante do Senhor. E último aspecto, o que a fidelidade gera numa vida? Gera maturidade. Pessoas amadurecem. O homem que é fiel, mulher fiel ao Senhor, pode ser um jovem, um adolescente. Ensine os adolescentes a ser fiéis. Serão maduros. Serão maduros. A maturidade está totalmente vinculada com a fidelidade. Ensinarmos nossos filhos a serem fiéis, você vai ver a maturidade dos filhos. Ensinar os filhos espirituais a serem fiéis, e você vai ver a maturidade. E a igreja carece de maturidade nas emoções, nos relacionamentos, nas finanças. Temos tantas pessoas, né, com as emoções fragilizadas. Pastor, assim, pastor. Nós temos que ensinar essas pessoas a serem fiéis, porque a fidelidade vai trazer maturidade. Amém, irmãos? E assim poderemos viver como igreja, debaixo da bênção da fidelidade. Quem quer isso para a sua vida? Glória a Deus. Se você tem sido infiel, Deus está falando com você hoje, e eu quero que você venha aqui na frente, para que Deus sare a sua vida de qualquer marca de infidelidade, em qualquer área da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para isso tem que ter coragem. Se você tem sido infiel, e Deus chama você para te dar uma nova diretriz de fidelidade na sua vida, este apelo sim eu faço, porque eu quero que a sua vida seja marcada 100% na bênção da fidelidade, em nome do Senhor Jesus. E eu estou aqui esperando para ministrar sobre a sua vida. Tem que ter coragem. Pronto, já tem um aqui. Pronto, tem mais gente corajosa do que eu pensava. Pode vir, irmã, isso mesmo. Isso é querer ser um discípulo de Jesus. Isso mesmo, irmã. Seja fiel. Isso mesmo. Você está levando Deus a sério hoje, irmão? Na sua vida, no seu coração, nas suas finanças, para viver debaixo da bênção da fidelidade. Isso mesmo. Glória a Deus. Deus te chama porque, e esta palavra Deus trouxe para a igreja, porque na próxima estação de vida desta igreja, cada vez mais Deus vai contar com servos bons e fiéis. Amém, Senhor Jesus. Deus não quer saber de servo mau e negligente. Deus quer homens bons e fiéis diante do Senhor. Senhor, eu quero abençoar cada uma dessas vidas. Os diáconos venham ministrar sobre essas vidas, as irmãs, as pastoras, ministrar sobre cada vida, sobre cada casal, cada homem, cada mulher aqui na frente, que estão dizendo: eu quero ser fiel. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Seja fiel, em nome de Jesus. Foi isso que Deus falou para você hoje. Servo fiel, o Senhor te diz, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Isso, podem ir orando. Pode ir orando pelos irmãos, para que este seja um lugar edificado sobre a base e a bênção da fidelidade, em nome de Jesus.